Deixa eu perguntar, pegando a expressão que o senhor falou, o Brasil está regredindo, o senhor disse, isso é claro, evidente em todos os setores, aí o senhor deu alguns exemplos. Porém, desde 1988, com a promulgação da Carta de 5 de outubro, a Constituição Cidadã, como diz lá o doutor Ulisses, nós nunca tivemos tanta liberdade política no país, né? Eleições a cada 2 anos, amplamente transparentes, um tribunal supereleitoral e tribunais regionais que fiscalizam o processo eleitoral. Hoje não é possível falar em fraude como na Primeira República, não tem eleições a bico de pena. Qualquer um pode ser candidato, se ampliou o colégio eleitoral, como nunca na história do Brasil. Então, como é possível nós termos passado estamos passando desde 1988 pelo período mais democrático da história republicana e nós vivermos uma situação desse nó górdio, que não sei se vai ter um Alexandre Magno para resolver, como o senhor expôs, olha, o Brasil hoje vive uma situação gravíssima e daqui 15 anos ou 20 vai estourar essa bomba. O que aconteceu? É a nossa democracia que falhou? Não, veja, eu acho a Constituição de 88, do ponto de vista dos direitos do cidadão, uma beleza. Entende? O problema é que aqueles direitos, na verdade, não são plenamente implementáveis, porque em qualquer lugar onde você for, alguma barreira esvazia aquele direito e ele se torna teoria, flatas voces, entende? Ele não é verdadeiro. Eu dei o exemplo dos partidos políticos. Nós temos... Agora, todo mundo está cansado de saber que se você quer ser candidato por um partido político, você tem que pedir a bênção do presidente desse partido, né? Porque ele é uma oligárquica que controla inteiramente a estrutura e existe até uma coisa chamada fundo partidário, entende? Que é dinheiro para o partido fazer campanha. Olha, eu, se fundasse um partido, eu começaria pensando como é que eu vou pagar as despesas, como é que eu vou financiar a eleição, né? Não, no Brasil está tudo previsto, entende? Você tem de saída que existe o dinheiro público destinado aos partidos para financiar as eleições e quem controla este fundo é o presidente do partido, é a curriola, para falar em termos populares, que o controla. Quer dizer, nós temos uma estrutura partidária que impede, não é, o pleno exercício dos direitos que, poeticamente, foram lindamente redigidos na Constituição. Ou seja, nós temos, vamos ser bem claro, a nossa estrutura institucional, Constituição, poderes, é falsa. É uma camada, é como se aqui sobre São Paulo houvesse uma grande nuvem parada aqui em cima, né? Transmitindo mensagens lindas para nós sobre o nosso futuro, mas nós não temos como afastar essa nuvem daí, porque ela impede essa operação de limpeza, né? Cada pessoa, cada cidadão que pega o metrô às 5 da manhã em casa, ele vai fazer uma longa viagem, ele ganha pouco, ele corre risco de violência, ele corre risco até de lhe roubarem o celular. Essa é a realidade, né? Quer dizer, então, a sociedade que nós temos, no papel está linda, eu acho que é só pôr em prática. Mas nós não temos como colocá-la em prática, porque a maior parte dos cidadãos não quer nem saber disso, não quer entender isso, ou não quer conversar sobre isso. Mal e parcamente lê o jornal, se é que dê, entende? Então, assim não dá, né? Meia dúzia vamos dizer 5% desta sociedade detém metade da riqueza, entende? Se falou, a pessoa que vive lá em Paris, tem pessoas que vivem em embarcações, né? Como é que é o nome mesmo? Esqueci. O que de... Isso. Sim. Então, você não pode viver dessa maneira. Então, vamos ao essencial. Sim. Estudo. Eu acho que nós temos que deixar de ser paternalistas e irresponsáveis e fazer com que os estudantes estudem, entende?
Eu não quero contar vantagem, mas certos livros que um universitário hoje não consegue ler, eu li com 13, 14 anos, né? Entende? No ginásio, porque havia, Claro. entende? Havia realmente pressão. Naquela época, foi quando saiu o livro do Fernando Sabino, Encontro Marcado, Sim. quando saiu lá de Curvelo, né? O Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, essa maravilha da nossa... Isso eu li naquela idade. Sim. Entende? Não sou eu, sou nenhum gênio, não. Aliás, eu nunca fui de ler muito, não. O que acontece é que naquela época nós todos tínhamos que ir estudar, entende? E tínhamos a noção de que estudar, além de ser um prazer, é uma obrigação sua como um futuro cidadão, entende? Você tinha que chegar a cada nível com o nível previsto de escolaridade, como no Japão, né? No Japão as famílias controlam em conexão com as escolas o avanço do estudante ao longo do prazo de estudos. Se a escola percebe que determinados alunos estão ficando para trás, elas vão na casa do rapaz, né? Vão lá falar com a família. O que está acontecendo? A senhora não está acompanhando os estudos dele? É preciso colocar a sociedade no ritmo paralelo, constante, forte, para nós sairmos dessa tristeza em que vivemos. Então seria cosmético, professor, falarmos, como muitos dizem hoje, olha, vamos adotar o semipresidencialismo, eleição direta do presidente da República, mas um primeiro-ministro que tenha, com base na Câmara, seria no Brasil na Câmara dos Deputados, seria o melhor regime, o presidente com mais ou menos no sentido, ou no modelo francês ou português. E com isso nós podemos enfrentar esses grandes dilemas nacionais. Isso seria uma questão cosmética frente a questões estruturais tão graves como o senhor expôs? Ou seja, se não colocar o dedo nessas feridas, não adianta pensar em mudar o regime? Ô Vila, entre o semi-presidencialismo francês e o nosso, eu prefiro deixar como está. Entende? Eu absolutamente não acredito no semi-presidencialismo francês. Aquilo deu certo lá, em parte em Portugal, por uma razão muito simples. A França tinha sido destroçada na guerra, o Plano Marshall jorrou dinheiro na França, né? E a França tinha uma linhagem de estadistas como poucos países têm, assim, em sequência. O sucessor do de Gaulle era o Pompidou, outra pessoa de grande envergadura, depois Alain Destin e outros. O próprio Mitterrand, que era de esquerda, teve a responsabilidade de reconhecer que a plataforma dele era inviável, estava fora de lugar e mudou de posição, né? Passou a defender a privatização na França. O Felipe González, na Espanha, que era socialista, Partido Socialista Operário, né, da Espanha. Ele era, evidentemente, um esquerdista furibundo. Privatizou um monte de coisas, vendeu um monte de coisas, reestruturou a economia da Espanha. Ou seja, só aqui é que nós enfiamos a cabeça na areia e não queremos enxergar. Nós somos 220 milhões de avestruzes. Entende? Um país de avestruz, a avestruzlândia não funciona. Nós temos que realmente pegar no pesado. Entende? Temos que alguns setores têm que ou se adaptam ou vão sofrer com um ajuste que virá por bem ou por mal.